Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Coach Chat, o podcast dos coaches falando para os atletas, para os coaches, para todos aqueles que são amantes da bicicleta e, claro, treinam, dizem que são atletas, como eu, né? Como aqui quem vos fala, Cláudio Tonon, que sempre está aqui aprendendo mais com essas duas super feras do treinamento, dois grandes coaches, e hoje nós vamos falar sobre um tema que gera polêmica e dúvida, afinal de contas, o que é esse tal do overtraining, que as pessoas confundem com algumas outras coisas, e claro, como é que a gente evita chegar nisso, isso que talvez seja um ponto alto. E junto comigo, mais uma vez, grande Ronaldo Martinelli, direto das Arábias, chegou aí de viagem. Para o Ronaldo agora são exatamente 11h30 da noite. Ronaldão, fala um oi para a turma aí. 11h30 nada, já são 11h30, 16, quase meia-noite. Estou aqui meio fusado, mas vamos lá, né? Vou falar desse tema. Overtraining, sempre um tema, parece ser fácil, parece que muita gente já falou sobre o assunto, mas tem muita coisa que o pessoal ainda confunde, né? É um tema bem interessante para você, principalmente, saber como evitar, né? Se você chegar no overtraining, vamos falar que é a pior situação que você pode chegar para uma preparação, né? Para qualquer tipo de evento. Ronaldão, faltou bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como não fazer, né? Exatamente. Cara, overtraining, né, Ronaldo, é igual capacete. A gente compra o melhor capacete para nunca usar. Exatamente. Overtraining é igual. Se a gente chegar, já zicou, entendeu? Já zicou. Já então, era. por isso que esse podcast, gente, para você que está nos ouvindo aí ou nos assistindo, é de vital importância. E junto com a gente, claro, se não me falha a memória, eles já está de volta no Rio de Janeiro, nosso coach viajado, né? Não fusado, mas viajado. Sérgio Borges, fala um oi para a turma aí, Sérgio. Fala, galera, de volta ao Rio, saindo de menos 21 graus lá do Colorado para 30 graus aqui no Rio. Um pouquinho diferente, o Ronaldo tá aí de fuso horário, eu tô aqui reaprendendo como é que sua de novo aqui nesse calor. Mas estamos aí, feliz de estar de volta aqui com você. O Sérgio só pulou 50 graus Celsius para positivo, gente. Vocês imaginam, então, do picolé ao cozido, né? E ainda que hoje tá legal, né? 30 graus no Rio de Janeiro. Porra. Isso que eu ia falar, 30 graus aqui em Araras está quase mais que isso, gente. Aqui, imagino lá. Muito bom, turma. Seguinte, como eu disse, hoje o tema é overtraining, né? Como não entrar. Que eu acho que, assim, como o Ronaldo disse, um assunto que se fala muito, se explica, mas o mais importante é como não entrar. Mas para explicar como não entrar, a primeira pergunta que farei para esses dois mestres do treinamento aí, de tanta informação e de tanta experiência que eles têm com atletas Ronaldo, como que um atleta entra em overtraining aí no ciclismo? Quais são as chances? Como que isso acontece com o cara, meu? A gente torce para não, mas como isso acontece? Bom, existem muitas situações, né, para acontecer o overtraining, né? A principal delas é o desbalanço energético, né? Então, o cara, falar no português claro, treinou demais e recuperou de menos. E existem dois tipos de overtraining, né? O fisiológico, digamos assim, né? Que afeta mais em relação à parte, por exemplo, o cara tem problemas no sistema imunológico, problema no trato respiratório superior, né? Então fica muito doente. Então, são sinais, né, de overtraining. E da parte neuromuscular são as lesões, né? Então, os exageros, quando você tem uma lesão e essa lesão ela demora muito tempo para você se recuperar, e aí eu estou falando mais de meses, né? Ou semanas ou meses, aí a gente tem um estado de overtraining, que muita gente confunde, e aí foi um termo que o Sérgio pegou para me zoar no penúltimo, no antepenúltimo podcast nosso. O pessoal às vezes confunde muito o overreaching
overreaching do overtraining. Então, existe uma confusão, né? Overreaching, você consegue fazer o reverso desse processo em poucos dias, né? Talvez 1 ou 2 semanas, demore um pouquinho mais. E o overtraining não. O overtraining já é um processo mais demorado. Muitas vezes ele interfere diretamente, né, na performance do cara, seja na parte fisiológica, o neuromuscular vai afetar a performance. E aí é quando essa pessoa tem que reverter esse processo e às vezes é muito complicado, muito demorado, né? Imagino reverter. Cara, como eu disse, a gente nunca espera chegar, né, cara? Sérgio, e aí, com a sua experiência aí, como é que foi aí? Você chegou a ter? Como é que seus atletas, como é que você evita isso, né? Como é que, ou como ele entra, não como ele evita, desculpa, como ele entra, cara? Como que o triatleta, tá paralelo aí? Como é que é? Conta pra gente, cara. Só completando um pouquinho aí o que o Ronaldo falou, né? O overtraining também que muitos atletas passam também pode ser um overtraining mental, né? Psicológico também, além do hormonal, né? A gente já treinou atletas aí que fisicamente ele não está tendo nenhum problema, mas o cara está tendo um overtraining mental. É aquele cara que não tem motivação nenhuma para treinar, é um cara que não consegue concentrar, e essas coisas são muito, muito comuns. Agora, voltando ao o que acontece, né? Eu acho que, para resumir, para o pessoal que está ouvindo aí, para saber o que eu vejo como seja um overtraining, o overtraining acontece por um erro no que a gente chama de training load. Então, o que é um training load? O training load é a combinação do volume com a intensidade. Então, qualquer uma dessas variações feitas de forma errada durante o seu planejamento de treinamento podem te gerar esse overtraining. Muito volume, ou muita intensidade, ou treinos de intensidade por um período muito longo, ou, né, um erro que eu vi que acontecia muito com o atleta era misturar volume com intensidade, né? Eu acho que o Ronaldo já deve, infelizmente, já teve que lidar aí com muitos atletas nesse caso, a gente já passou por isso. Eu, particularmente, já passei por isso, por um overtraining. Na verdade, foi nos anos 90, em 97, mais ou menos. Quer dizer, onde a gente não tinha muita informação, né, sobre treinamento. Naquela época, a gente achava que para treinar triatlo você tinha que nadar igual os nadadores, pedalar igual os ciclistas e correr igual os corredores. Então, eu estava treinando 35 horas por semana, para você ter uma ideia. E tinha gente que estava treinando 45 horas por semana nessa época. Então, e sem também ter um conhecimento profundo de intensidade. Então, você imagina que eu cometi todos os erros possíveis e imagináveis de volume e intensidade, o que me gerou num overtraining. Uma coisa que é importante também, que geralmente esse overtraining ele acontece bem próximo quando você está se sentindo no seu pico de performance. Então, às vezes, a gente vê muito atleta, ele já está bem, está preparado para ir, e fala, não, mas e se eu fizer mais um treino longo? Se eu fizer mais um treino de intensidade? Na hora que ele faz aquele mais um, você está ali no topo da colina e você passa e aí é só para baixo que você vai. Existe, até complementando, existem os polos, né, do treinamento, aquele mais longe do evento e o mais próximo. O cara, às vezes, ele exagera no começo pela ansiedade, né? Ah, eu vou fazer o Ironman, ou vou fazer o Altiroute, então eu tenho que treinar pra caramba. Então, o cara despeja um monte de carga de treinamento onde, na verdade, não deveria, ele tem que absorver carga de treinamento, né, para poder colocar mais carga de treinamento. E próximo, onde aumenta ainda mais a ansiedade, ele se vê ali próximo do evento, ele quer fazer o que vai acontecer no evento. Eu lembro, você deu esse exemplo, né? Meu primeiro Ironman, eu lembro de ter feito um treino de 150 de bike e sair para correr 32. Um negócio impensável hoje, né? E aí eu pensei, eu falei, pô, eu fiz 2 Ironmans seguidos, né? Eu fiz um mês antes, ou sei lá,
eram uns 20 dias antes e depois eu fiz outro. Então, o quanto isso não atrapalha, né? A parte mental também, o quanto isso não atrapalha o cara, né? A gente tem mídia social, né? Então, os caras divulgam os treinos e as pessoas ficam preocupadas. O fulano de tal treinou, eu não treinei e tal. Enquanto todo mundo deveria ver, né, o seu próprio processo, se ele está realmente equilibrado a ponto de te trazer performance, porque não é o fato de você fazer um treino com mais volume, para você que está pensando em fazer uma prova que tem um volume mais alto, que vai te trazer um benefício de performance, né? De resultado. É o processo todo que vai trazer isso, né? Então, o fato de você estar no teu pico de treinamento, na hora que você realmente precisa, isso é uma arte. E muita gente acaba não se respeitando, e aí é quando vem os processos, né? Eu até queria contar o processo da minha esposa, por exemplo, que em 2009 se lesionou, teve um problema muito sério, né, no quadril, aí teve problema de osso, enfim, osteopenia, osteoporose, então teve que resolver uma série de problemas que veio junto com o overtraining. E ela demorou 3 anos, né, para voltar, se recuperar, treinar bem. E esse ano ela vai fazer o Ironman em maio. Tá super, né? A experiência traz uma série, né, de benefícios. E agora está super focada, está balanceando muito bem o treino, sem essa ansiedade, né? Eu vou fazer o evento, já tenho que já meter um monte de carga de treinamento. Não, calma, tenha calma, confia no processo. Entenda que tem um processo e isso é para o seu benefício, para você estar no dia na melhor forma possível, né? Boa, foi legal isso que o Sérgio falou do psicológico, né, meu? Não sei se vocês conhecem aquele efeito Zenão, né? Que é aquele efeito que o cara fica ali, ó. Sabe aquela história de você ficar vendo a água ferver e parece que a água não ferve? Você dá as costas, o leite transborda do canecão ou a água, né? E esse efeito Zenão é quando você fica botando muita pressão em determinada coisa. Ainda a descrição está assim, ó, é o ato de observar, pensar, focar constantemente naquilo que desejamos. Isso paralisa, congela o processo de materialização. Então, é isso que você falou, né, Ronaldo? Junta um pouco, né, com essa coisa do psicológico. Tem o hormonal, mas como o Sérgio disse, o psicológico, o cara às vezes fica tão bitolado na Pilhado, prova, né? Acho que é dele pilhado, né? ir bem, se ele vai bem, como você disse, isso que você falou de mídia social, cara, faz todo sentido, né? O Érico fala muito disso. Para de se comparar, cara. Cada coisa é uma coisa, cada coisa, no nosso caso, cada pessoa é uma pessoa. Deixa ele que treina. Se você está seguindo, né? Tem um termo, mas eu não posso falar que é following o manual, segue o manual, cara, tá ali, entendeu? Então, é muito legal isso e geralmente dá pau, né? Outra coisa que o Sérgio falou, muito interessante. Quando o cara está no pico, né, Sérgio? A hora que ele fala, mas dá para fazer mal um treininho a 80%, mas dá para rodar, sei lá, mais a. Né? E é aí que o cara acaba entrando no problema. Agora, ó, Eu até pode nesse falar, né? ponto, Tonão, tem um negócio que a gente provavelmente vai fazer como tema, né, de podcast, que é um negócio chamado tapering, né? Falei certo, Sérgio? Tapering. Falou E a é arte do. a arte do tapering, que é, na verdade, é o momento que você equilibra, né? Tem o equilíbrio energético para novamente estimular numa nova condição de treinamento, uma nova fase de treinamento. E o pessoal, eles ficam tão pilhados que eles começam a melhorar que eles esquecem do tapering e o quanto isso é importante para o processo de treinamento. Essa é uma das falhas, no meu modo de ver, fundamentais de quem tem overtraining, né? Quem entra nesse processo de overtraining. Ó, agora que a gente falou, né, de como entra nele, né, cara, o que que o cara sente, Ronaldo? Eu vou ser bem sincero, gente, eu não sei falar, porque eu nunca senti, e também nunca trabalhei com alguém que olhou para mim e falou assim, entrei em overtraining. Tem gente que entra de overtraining porque ele gosta de falar o termo, sabe? Aquele cara que está muito cansado, às vezes ele fala isso, né? Exato. Agora, vocês que já tiveram experiências com atletas que viveram isso, talvez como o Sérgio disse, na pele, o que o cara observa fisiologicamente e ele que pode estar dando indícios, né, cara, de que ele pode estar entrando em overtraining?
chuta a bola aí. Quem manda aí, quem quiser chutar a bola, manda aí. Vou falar Fala, rapidinho Sérgio. aqui no meu caso também, porque como eu passei por isso, também posso explicar. Legal. Na verdade, é uma combinação de efeitos, né? Você sente tem um efeito da motivacional, né? Que você cai a motivação drasticamente, né? Tem um efeito fisiológico que você se sente fraco, né? Eu lembro que eu estava 4 semanas no Ironman no Japão e eu tinha que fazer um pedal solto, curto, assim, de 2 horas. E eu saí para pedalar, chegou 1 hora, eu lembro que eu desci da bicicleta, parei no telefone público, eu estava lá em San Diego nessa época, e liguei para minha namorada, falei, vem me buscar que eu não quero nem ver essa bicicleta mais, não consigo mais andar. Eu conheço atleta que você acaba até tendo uma experiência até de abandono, de quer deixar de abandonar o esporte. É uma coisa muito séria e não é. Eu acho que o pessoal não toma as precauções devidas, né? E tem muita gente que já teve vários mini overtrainings aí que eu já vi e acaba colocando a desculpa em várias outras coisas, né? É difícil o atleta gostar ou querer admitir que foi um erro de treinamento, né? Uma coisa que eu falo do overtraining para atleta, aliás, eu estava trabalhando num camp aqui esse fim de semana, eu dei uma palestra sobre treino polarizado e a periodização inversa, eu estava falando nisso. Porque eu falo, é muito melhor você estar 10% undertrain do que 1% overtrain. Porque na hora que você passa, como eu disse, no topo da colina, não tem como voltar. E eu já tive atletas que vieram treinar comigo depois, mas que haviam passado um período, então, não, de 5 meses para poder se recuperar de um overtrain. 5 meses. É uma coisa muito difícil. Mas você sente exatamente, você começa a sentir, tem vários outros sintomas, né, fisiológicos, a frequência cardíaca sobe, né, a falta de força, mas principalmente o que eu tenho sentido, a frequência cardíaca, a falta de motivação, a queda de força e de desempenho físico. Esses aí são os que eu lembro de ter sentido mais, mas existem outros com certeza. Aí, então, vou complementar o Sérgio. A gente tem mudanças de humor, né? Então, a pessoa está sempre irritada, a gente tem problemas de sono, né? Por incrível que pareça, o atleta em overtraining, ele tem mais dificuldade de dormir. Por mais que ele esteja cansado, mas ele tem dificuldade de dormir. A parte fisiológica, né? O cara sempre fica doente. Então, tem, por exemplo, imunossupressão, foi uma doença que o Cavendish, né, teve uma baita dificuldade, ficou 2, 3 anos sumido justamente por causa disso, provavelmente causado pelo overtraining. Então, da parte fisiológica, né? Então, por exemplo, o cara perde rendimento ao invés de melhorar, por mais que você diminua a carga de treinamento dele, ele não consegue evoluir. Eu, por exemplo, em 2019, no começo do ano, eu tive uma sinusite causada justamente por causa de problema no meu sistema imunológico causada pelo excesso de treinamento. E eu fui resolver em 3 meses, com medicação, tem um monte de coisa, tem médico e tal. E aí eu consegui ainda me preparar para uma prova que tinha em agosto, mas foi uma das dificuldades que eu tive. E a parte neuromuscular é você se lesionar com mais frequência, né? Então, o cara ter dor, né, de tendão, ou ter uma lesão mais séria, né, por exemplo, no caso das mulheres, alguma lesão óssea, né, por excesso de treinamento, desbalanço hormonal, enfim. São sinais, né, que fazem você perceber, ou até o treinador perceber, se o seu atleta não está rendendo. A questão da frequência, como o Sérgio falou, mas assim, acho que fundamentalmente, quando o teu atleta, estou falando como coach, ele começa a não conseguir melhorar, e ao invés ele começa a perder rendimento,
é um ponto ou um momento que você tem que fazer uma análise e entender se esse cara está num processo realmente de overtraining ou se é um processo de overreaching que ele vai ter que reverter, mas muitas vezes esse processo é muito demorado, né? E aí sim, você acaba até perdendo prova. E a gente fala até, por exemplo, você imagina o que é isso para um atleta olímpico, né? E o quanto que é para o coach, a dificuldade que é para o coach, que é você tentar deixar o cara na melhor condição possível naquele período, e aí você tem que despejar a carga de treinamento para esse cara evoluir, às vezes porque ele tem uma referência que para ficar entre os 3 primeiros ele precisa alcançar. Então, isso é um processo muito complicado, ainda mais para um atleta que está buscando um resultado de uma Olimpíada, por exemplo, né? O atleta recreacional, digamos assim, aquele que vai para completar a prova, esse controle é mais fácil, né? A gente consegue equilibrar a carga de treinamento e com informação equilibrar o processo de overtraining. Mas o atleta olímpico, muitas vezes, ele tem meta, né? E às vezes, para chegar nessa meta, ele precisa ser cutucado, estimulado ao máximo. E é por isso que muito atleta olímpico até acaba se machucando nas vésperas da prova, da competição, porque justamente tentou, né, alcançar referências maiores, melhores, para conseguir um resultado melhor na competição, né? Então, é bem complicado quando a gente está falando de atleta olímpico. Não, e outra, né, Ronaldo? Além de ele querer, ele é cobrado, né, meu? Ele ganha para Pressão, né? isso, né? Que é a Pressão do pressão esporte, total, né? patrocinador. Exatamente, né? O cara tem ali uma carga, não só de treinamento emocional, enfim, tem muita carga em cima de um cara desse, ainda mais aqueles que a gente sabe que são os favoritos, né? Os favoritos são sempre os mais pressionados, é o que a mídia procura, é o que tem a cobrança, é o que tem o melhor patrocínio, enfim, né? Esse cara paga um preço caro. Não, você Interessante. imagina um ciclista de Tour de France no 21º dia de competição, quando ele está lá no Champs-Élysées. Cara, esse cara já está morto, ele não tem... Se falar para ele, vamos fazer um sprint hoje, você acha que aquele sprint final lá, os caras passam de 1.500 watts? Não passa, Nem compara com os primeiros, né? Nem compara com os primeiros. Né? Compara com as primeiras etapas, não tem como, eles estão já nesse processo, mas tem que terminar a prova, entendeu? De certa forma, não tem jeito, o cara tem que terminar a prova, mas eles estão todos em overheat, tem que reverter esse processo depois de um bom tempo, né? Bom, agora, quando a gente... Pode falar, Sérgio. Interessante, eu lembro conversando com o Floyd Landis, que é não sei se o pessoal da nova geração lembra dele, mas é um atleta que foi até campeão do Tour de France e perdeu 2006, ele foi campeão, mas pegou no doping, né? O Landis era o fiel escudeiro do Lance Armstrong. Sim. Isso. E eu lembro conversando com ele sobre treino, e ele falou para você fazer um Tour de France bom, você não pode chegar já perto do seu pico no Tour de France, porque senão você vai morrer no meio do caminho. Na verdade, o pessoal chega até um pouquinho undertrained, até um pouquinho despreparado, e os primeiros 5, 6 stages ajudam ele a entrar naquela forma perto do pico de performance dele. Todo mundo que treina e chega perto já do pico no dia 1 do Tour de France, ele falou que geralmente esse pessoal não chega até o final. Cara, esse ano no Tour de France, eu até ganhei uma graninha num grupo que a gente tem de WhatsApp, onde rola umas apostinhas, né, meu? E olha que louco, sem querer eu apostei certo, cara, porque eu falei que o Van Der Poel não chegava no final. E um cara apostou comigo que ele ia ser o camisa verde, porque ele vinha vindo muito grande. Ele vinha ganhando tudo pré-Tour de France. Entendeu? E ele é um puncher, né, meu? Ele é o cara que explode nas rampas, né, cara? Aniquilador assassino, né? Exatamente. E eu falei, cara, mas ele vai usar amarelo. Eu falei, pode usar. Provavelmente nas primeiras etapas não vai ser fácil bater ele, porque ele já vinha ganhando tudo antes nos sprints, né, nas chegadas. Agora, cara, andou uma semana, abriu o radiador, não tem como, né, meu? O cara vem vindo, ele já tinha sido campeão mundial de ciclocross 6 meses antes do Tour de France. Cara, ele já estava no pico já há 6 meses, entendeu? Não, e é importante... Os Sprint Classics também, né?
São provas muito duras, os Spring Classics que tem também. Lógico. Sim, sim. E olha só, gente. Beleza, a gente falou como ele entra, a gente falou o que acontece fisiológico. Agora, assim, ó, vamos pensar nos caras que treinam aí, né? Agora não estamos nem pensando nos amadores. Vamos pensar assim, ó, o que no geral, o cara precisa fazer para se evitar um overtraining? Tipo, no geral. Manda lá, Ronaldão. O Sérgio começou a outra, manda aí, Ronaldão. Então, eu entendo o seguinte: antes de mais nada, é estudar não só a carga de treinamento, porque isso quem vai fazer, basicamente, é o treinador. O treinador é que vai planejar, com a experiência que ele tem, vai planejar a carga de treinamento. Mas o entendimento do processo de recuperação é fundamental. Se você tem um processo de recuperação complicado, treina menos, não tem problema, né? Treina de acordo com o teu processo de recuperação. E em algum momento você vai acabar treinando mais por uma demanda da tua prova, se isso for realmente você precisa, né, dessa carga maior de treinamento, vai chegar uma hora que você vai entrar num processo de um volume maior ou de uma carga de treinamento maior, independente se é volume ou intensidade. Mas entenda primeiro esse processo, entenda, a gente falou, né, do treino de base, que muita gente acaba começando do processo no final, e na verdade você tem que começar realmente do começo, você tem que pegar cargas de treino menores no começo, você começar a absorver isso, você adequar aos seus processos de recuperação, para você, aí sim, começar a ter resultado, e aí você criando metas, você vai evoluindo, né, de mês para mês, de semana para semana, de mês para mês, e aí sim você pode incorporar cargas maiores, desde que você já esteja com esse processo bem absorvido, bem construído, né? Para você poder, sim, evitar qualquer tipo... o overreaching, ele é um processo natural do treinamento, mas o overtraining não. Então, a gente trabalha para estimular ao máximo, mas evitar o overtraining. Entendeu? Então, o overreaching, ok, você vai fazer, isso vai acontecer não uma, duas, três, quatro vezes, às vezes na preparação, até mais, isso faz parte do processo, mas o overtraining não, a gente sempre trabalha para deixar ali no limite, nós treinadores, né? Mas eu estou falando do atleta também, a gente sempre trabalha para se evitar esse processo, estimula ao máximo, mas tenta sempre ter o equilíbrio energético para a gente poder estimular o atleta poder absorver a carga de treinamento e aí, consequentemente, ele ter o resultado que ele espera, o resultado que a gente entende que estatisticamente seria o ideal para esse cara. Manda lá, Sérgio, no seu ponto de vista aí, cara, ou completando, manda lá. Então, pessoal, eu acho que é muito importante vocês entenderem que o que vai ditar aí a quantidade de treino e intensidade de treino que você vai fazer é a recuperação. O que eu falo para meus atletas é você só pode treinar o quanto que você consegue se recuperar. E isso parece ser uma coisa meio óbvia, mas é uma coisa que não é muito feita pelos atletas. Por exemplo, eu falo para um atleta meu, se ele faz um longo de pedal no domingo, se ele acordar segunda-feira e ele não está recuperado o suficiente para fazer um outro treino, significa que ele não está adaptado para aquele volume e intensidade que foi prescrita no dia anterior. Ele tem que estar... Isso é uma coisa que é difícil dos atletas entenderem, que achava, não, é normal você ficar Por exemplo, eu, que fiquei sem treinar, e eu fui pedalar, estava contando que eu fiz esse treino no camp com o pessoal de 70 quilômetros, e eu cheguei acabado, eu estava pela minha frequência cardíaca, eu já estava sabendo que eu estava passado do que eu devia estar fazendo, mas é só para completar. E eu fiquei 2, 3 dias acabado, com um treino que, na verdade, foi de 2 horas e 40 e pouco, sei lá quanto tempo que foi. Quer dizer, isso é um sinal, né, do meu corpo dizendo, peraí, você não está preparado para fazer esse tipo de treino. Porque você não é... As pessoas acham que é normal ou até legal você se sentir dessa forma. Não, essa é uma coisa
na verdade, idiota é uma coisa errada. Quando você está bem condicionado, você pode você faz um treino desse longo e você pode estar um pouco dolorido, com algumas dores musculares do esforço, mas você tem que estar, principalmente hormonalmente e psicologicamente, preparado para treinar no dia seguinte. Eu, no dia seguinte, não queria nem saber de fazer coisa nenhuma, porque eu sabia que meu corpo estava necessitando de uma recuperação. Então, pessoal, é importante você sempre pensar que você só pode treinar o quanto que você recupera. Isso é uma das coisas que eu faço muito, principalmente na corrida com meus triatletas, porque a corrida longa não é todo mundo que pode fazer o volume que as pessoas andam indicando por aí. E eu falo para o meu atleta, eu falei, qual que é o atleta faz uma corrida longa de 2 horas, eu falo, mas me fala qual que é o nível de fadiga muscular e de dor muscular que você está sentindo. Por aí, na verdade, já tem uma ideia da habilidade de acumulação de volume daquele atleta. Entendeu? E aí é legal também a gente falar que as pessoas funcionam na recuperação de formas bem diferentes, né? Uma das outras. Muito pela, às vezes, atividade profissional, né? Quando a gente fala de atleta amador, mas, por exemplo, o atleta profissional também. Vão ter atletas que vão conseguir absorver mais carga, outros que vão absorver menos. Eu sempre dou o exemplo, né? De 2 atletas, super atletas, que, na minha opinião, primeiro e segundo maiores ciclistas de todos os tempos. Eu falo de Eddy Merckx e Bernard Hinault. Eram caras que treinavam de forma oposta. O Merckx era leãozão de treino. Era um cara que despejava volumes assim inimagináveis de treinamento por semana. E o Bernard Hinault não. O Bernard Hinault, quando ele subia na bicicleta, era para fazer força. E naquela época não tinha nada estruturado. Ele teve 2 treinadores, né? O segundo, eu não sei, obviamente, não vou lembrar o nome do segundo treinador dele, mas era um cara mais focado para a parte mental. Foi o cara que incorporou yoga. Você imagina isso, nós estamos falando de anos 70, 80. Yoga a gente traz agora, né? A gente fala muito de yoga na parte de preparação de atleta, né? Para trabalho mental, relaxamento, enfim, uma série de coisas. E o Bernard Hinault, ele era o cara que, quando subia na bike, ele fazia treinos curtos, mas ele sentava o aço, né? Eram treinos com uma qualidade muito alta, mas treinos mais curtos. E o Merckx era o oposto, né? E aí cada um na sua geração teve o sucesso com a sua metodologia. Então, se de repente você muda o processo, fala para o Merckx fazer o que o Bernard Hinault fazia, de repente não teria o mesmo sucesso do que o Bernard Hinault teve e vice-versa, né? Então, se você fala para o Bernard Hinault fazer todo dia treino de 4, 5 horas, que era mais ou menos o que o Merckx fazia, ele poderia não render, né? Porque talvez a parte mental não aceitaria, o corpo dele não aceitaria, o processo de recuperação dele teria que ser aumentado, né? Enfim, então é preciso ter o entendimento disso, e é de atleta para atleta. Por isso que eu falei que a mídia social muitas vezes acaba atrapalhando o processo, porque quando vê, sei lá, o Ian Frodeno lá, né? No caso do triatlo aí, né, Sergião? Fazendo, sei lá, a quantidade de treinos que ele faz, ou você pega o pessoal do World Tour fazendo treino de 200 quilômetros, o atleta ele se sente também na obrigação de querer fazer, e a gente já sabe hoje em dia que o mais não é mais, né? Às vezes funciona muito melhor a lei do menos é mais do que do mais para mais, né? Então, muitas vezes o mais é menos, inclusive. Então, é preciso ter esse entendimento aí de pessoa para pessoa, isso é extremamente importante, e o que é bom para você pode não ser para o outro e vice-versa. Cara, isso aí é interessantíssimo de se falar, né? E a galera que está ouvindo aí é quase que um presente, né, Honor? Aquela história, né? Principalmente eu falo que o ciclismo, esportes individuais são feitos para treinar individualmente, né? Afinal de contas, cada um é cada um, né? Aí sai treinar todo mundo, uns quebram, outros não nem sentem o treino. E às vezes num vacilo de tipo, eu preciso ir com a turma, você se estrupia por meses, quiçá ano, numa recuperação. Exatamente. Né? Onde você poderia simplesmente, naquele dia que você não precisava ir com a turma, dar um rolê ali só, e senão nem vai.
Fica em Exato. casa, né? Fica em casa. Ah, legal, muito legal. Agora, vamos lá, para fechar esse super podcast aqui, que eu adoro quando é informação assim, de A para B, né? E informação extremamente relevante para a galera. Pô, dica para amadores, meu. Amadores, cara. Olha, essa que a gente, acho que essa que você acabou de falar, né, Ronaldo? Já é uma super dica. Mas manda outra aí, Ronaldo, uma super dica aí. Uma dica que você, Ronaldo, daria e o Sérgio vai dar uma dica para os amadores, principalmente para os amadores não entrarem, né, no famoso overtraining. Eu começo ou Sergião? Vai lá, Sergião. Falei da última, vai você, depois eu dou a minha. Sérgio, acho que travou lá. Manda aí, Ronaldo. Bom, Depois vamos lá, ele vou libera. mandar. Olha, eu acho que uma dica legal é tomar conta da ansiedade e confiar muito no processo de treinamento, né? Então, o que as pessoas muitas vezes elas são ansiosas em obter o resultado. E a ansiedade, ela é amiga do overtraining, tá? A ansiedade, ela é amiga do overtraining. Se você cortar processo, né, ultrapassar processo do treinamento, isso pode sim te causar um overtraining, pode atrapalhar a sua preparação. E às vezes você pode nem chegar no overtraining, mas você pode não conseguir o resultado que você espera. Então, antes de mais nada, respira fundo, relaxa, faz um trabalho mental, faz a yoga aí do Bernard Hinault, que acabei de citar, né? Controla essa ansiedade, confia no processo e faz as coisas com calma. E ouça os sinais do seu corpo. E os sinais do seu corpo, eles têm que também, isso tudo você tem que passar informação também para o treinador. O treinador tem que entender o que está acontecendo com você, né? Esse feedback é extremamente importante. Então, são essas duas dicas principais, no meu modo de ver, para a gente controlar essa questão do overreaching e a questão do overtraining. A ansiedade, né? A primeira delas. E a segunda é você relaxar, trabalhar um pouco mais a parte mental, para você aí sim conseguir o resultado que você espera no esporte. Bom, manda lá, Sérgio. O que eu gostaria de falar, que eu acho que tem muito triatleta aí que acaba se desesperando um pouquinho quando eles veem as provas. O que eu falo é o seguinte: independente da data da prova, você tem que respeitar a sua adaptação fisiológica. E lá nos Estados Unidos a gente fala assim, you can't rush fitness. Não dá para você apressar o seu fitness. Ele vai acontecer dependendo da sua adaptação individual. Então, por exemplo, mesmo que o seu Ironman esteja daqui a 10 semanas, não quer dizer que você vai sair amanhã e vai fazer um pedal de 5 horas e correr 2 horas. Porque o teu corpo pode não estar preparado para esse tipo de volume. Então, você vai estar aí só aumentando a sua chance de chegar no overtraining. Então, o meu conselho, a minha dica seria: começa conservadoramente e deixe o seu corpo ditar o ritmo da sua adaptação fisiológica, do seu acréscimo de volume ou de intensidade do seu treinamento. Logicamente, isso com a indicação aí do seu técnico, mas é uma coisa importante, porque eu vejo atletas se desesperando muito, e como o Ronaldo falou aí, no Instagram e essas coisas, o pessoal acaba, nossa, eles estão fazendo Ironman, eles estão fizeram um pedal de 5 horas esse fim de semana, eu só pedalei 2 horas e meia. É o que eu falo, você pedalou 2 horas e meia porque esse é o condicionamento físico que você está hoje em dia. Não quer dizer que você não vai chegar lá como eles chegaram, mas o que você só pode controlar o que você faz hoje, e você só pode fazer o que você vai acumular nesse período daqui até lá. Se você tentar fazer mais do que o teu corpo pode assimilar, você vai com certeza chegar na prova cansado. E uma coisa que eu falo para o pessoal de Ironman, da coisa mais importante, você tem que chegar na linha de largada fresh. Você tem que estar preparado e não pode estar cansado, desgastado mais do que você precisaria. Você tem que estar, eu falo fresh lá, fresco, pronto para o evento, mentalmente e fisicamente. Bom, uma coisa que eu sempre vi, né, porque eu nasci, né, no esporte, no ciclismo, tal, dentro de uma academia que só tinha muito triatleta,
Inclusive, um cara que ganhou 3 vezes o Ironman na categoria dele, ele já tem mais de 50, hoje ele tem acho que mais de 60 anos, ainda compete. Ele fez acho que 3 vezes Kona, ele foi campeão do Ironman, acho que 2 vezes aqui para ir para lá, na categoria dele. E, cara, o que eu mais via e, né, ainda vejo aqui na minha cidade, porque tem uns triatleta louco, é os caras, meu, pegarem ódio do esporte depois do Ironman, né? Do tipo, cara, eu falo assim, meu, não é possível. Para fazer uma prova dessa, eu não queria chegar, não queria que fosse uma tortura a prova. A prova tinha que ser uma delícia, para não falar uma outra palavra, tá ligado? Tinha que ser muito legal, cruzar a linha de chegada e sair correndo, comemorando. Não que nem os caras chegam, velho. Chega, pô, os negros ficam semanas ruim, entendeu? Isso que o Sérgio falou, o Ronaldo falou, cara, é muito interessante, gente. Você que está ouvindo esse podcast agora, faça essa reflexão, entendeu? Ouça de novo esse podcast com as dicas que eles deram, para vocês entenderem a importância, né? Nós vamos falar ainda de preparação, periodização, tudo isso não é para ajudar vocês, mas essa parte é deveras importante, porque se você não sabe essa, não adianta você saber a outra, porque pode ser que um pequeno erro cause um grande problema na sua vida como atleta, né? Demais, gente, demais, demais. Ronaldão, aquela finalizada para a galera que está ouvindo nosso podcast. Super obrigado para quem ouviu até agora. Ronaldão, manda lá um tchau para a turma aí, porque esse tema foi massa e ainda vai dar mais caldo, tenho certeza. Vai, nós estamos numa sequência aí de temas que são bem legais, que são temas que geram bastante discussão. E o cara que ouve, por exemplo, o treino de base, ele ouvir na sequência esse nosso podcast falando sobre overtraining é bem legal, né? Então, as mensagens que a gente quer aqui que a gente deixa, né? É para as pessoas errarem o menos possível, né? Então, tudo que a gente está fazendo, as informações que a gente está passando, vem da nossa experiência também, não só de estudo, mas vem também da experiência como atleta, a experiência dos atletas que a gente treinou, né? Das situações que a gente já vivenciou. Então, acho que isso é super importante e fiquem atentos, porque isso a gente não está falando da boca para fora, a gente está falando por realmente conhecimento, né? Então, obrigado aí a todo mundo que ouviu, tanto esse quanto o do treino base, e a gente vai continuar nessa sequência, tenho certeza. Então, um abraço a todos e até a próxima. Mais. Sérgio, dá aquela despedida da galera. Adorei esse negócio que o Ronaldo estava falando, e é uma coisa que é importante vocês refletirem um pouco. Eu acho que vale mais a pena a gente focar em errar menos do que pensar em acertar mais. Eu acho que os atletas aí, esse aí é um problema constante e geralmente muitos problemas de performance acontecem por atletas errarem mais do que por eles acertarem menos. Então, pessoal, vamos focar em errar menos em vez de ficar só pensando em acertar mais, que eu acho que você vai ter um desempenho legal. E mais uma vez, obrigado aí por ouvirem a gente. A gente está super feliz aí com a audiência. O pessoal tem feito vários comentários muito legais, pessoais aí para a gente. Eu agradeço a vocês todos que têm mandado perguntas e feito comentários. E se vocês puderem ajudar a gente também, dar uma divulgada aí na sua mídia social, nos seus amigos, e a gente agradece aí, porque a gente quer crescer junto com vocês aí. É isso aí, meu. Pô, legal. Ó, saíram 2 frases muito boas, hein? Uma eu já mandei lá no nosso grupo do WhatsApp e logo mais eu mando a outra. 2 frases aí que, ó, dá para sair, dá para guardar aí no seu caderninho aí, que é aquela do melhor 10% under e essa do Ronaldo, vale mais a pena focar em errar menos. Muito bom, gente. Muito obrigado a você que ouviu nosso podcast até agora. Toda segunda-feira, um podcast, um Coach Chat, o podcast que é feito dos coaches, para os coaches, dos coaches, para os atletas, para todo mundo que pedala, seja você amador, profissional ou simplesmente um amante da bicicleta. A gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, gente. Até mais.